Então, a última vez que a gente viu Quitéria, ela tinha ido para o cinema com a turma e estava num dilema de lealdade. Mantém-se ou não mantém-se fiel ao que os pais pediram, aos valores que os pais ensinaram. Acontece que Quitéria cedeu à tentação e se agarrou com o menino lá, mas ela fez pior. Ela voltou para casa e quando os pais perguntaram para ela: "E aí, Quitéria?", ela falou: "Foi massa. O filme foi jóia", mas não contou absolutamente nada além disso. E ela resolveu viver essa vida meio escondida. E ela começou a não ter muita alegria para estar junto com a família, porque ela começou a ouvir demais a voz dos amigos, dizendo que os pais eram morgados, dizendo que os pais estavam ultrapassados. E agora ela não tinha muito interesse mais em sair com os pais, estar com os pais. Queria só que eles financiassem a vida dela, pagassem os programas que ela queria fazer junto com a turma. Era para simplesmente eles estarem financiando. Ela foi sentindo isso e foi percebendo que ela estava vivendo uma vida meio distante dentro de casa. Ela tinha interesses diferentes do da família. E os pais, obviamente, notaram que Quitéria já não era mais a mesma. "O que é que está acontecendo com você, minha filha?" Ela não falava. Falava: "Não, nada não, nada não. É coisa de adolescente." Mas ela foi ficando uma moça. E quando ela foi ficando uma moça, ela nem percebeu como ela já estava vivendo uma vida devassa. Ela já estava tão perdida. Ela não tinha mais prazer em nada que tinha respeito à vida da família. A igreja, os amigos antigos já não faziam parte. Porque há um tempo atrás ela resolveu que teria uma vida paralela, escondida, mesmo dizendo que estava tudo bem. Precisava um passo só para Quitéria, era só um passo. Ela só precisava dizer: "Perdão, pai, perdão, mãe, deixa eu voltar a ser leal com vocês, a ser fiel com vocês." Só precisava pedir perdão. Mas Quitéria ainda estava em dúvida sobre que tipo de vida ela queria ter. Queria conversar com você hoje sobre unidade. E aproveitar para a gente, enquanto vai conversar sobre unidade, eu queria que você pensasse sobre qual é o apelido de Quitéria, agora que ela já não é mais uma pré-adolescente. Os amigos, as companhias deram um apelido para ela. Qual é o apelido dela, irmão? #descubra o apelido de Quitéria. Qual é? Qual é o apelido dela? Ninguém chama ela de Quitéria. Chama de quê? Kiki? Kika? Vassourinha? Qual é? Maria Gasolina? Não. Esse não. Qual é o apelido de Quitéria que ela ganhou lá junto com os amigos? Adivinha aí, qual é? Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Quitéria está uma jovem já. Quitéria foi para um acampamento da igreja, mesmo sem querer ir. Versículo 12, está assim, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: "Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Jesus Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E se disser ao pé: olha, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser: porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres, eles não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um desses membros é honrado, com ele todos os membros se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Vamos orar de novo. Permita, Senhor, que seja instrumento nas tuas mãos, que a meditação fale de maneira muito clara também ao nosso coração de todos nós aqui. O Senhor sabe, Pai, à medida que nos encontramos, em que ponto nós nos encontramos em relação ao teu corpo. Ajuda-nos a participarmos efetivamente da vida do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz para nós que fomos batizados em um corpo. Essa ideia de batismo que está no Novo Testamento, eu vou dizer, talvez essa ideia de batismo que surge, especialmente na teologia paulina, ela é muito preciosa. Ele está falando como um judeu falaria a respeito da circuncisão de uma criança de 8 dias de nascido. Uma criança de 8 dias de nascido que fosse judia, ela precisava ser circuncidada para fazer parte do povo chamado judeu e para fazer parte da aliança com Deus. Deus fez a aliança com Abraão e não com Moisés, ou seja, ela precede a lei. A aliança é Deus tomando posse. E a pessoa que participa do cortar o prepúcio, aquela criança, mesmo sem entendimento, os pais estão anunciando, ela é dos nossos, ela faz parte. Aquilo é a celebração da participação da aliança e participação do povo. Paulo desenvolve isso de uma maneira muito, muito poderosa, falando que o ato do batismo, aquele momento em que a gente vai diante da igreja, a gente vai diante dos homens, e a gente anuncia publicamente a nossa participação, aquilo não é simplesmente um símbolo externo, aquilo é uma realidade espiritual, que Jesus foi quem falou para os discípulos, dizendo: o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Pensa que é coisa pouca, pensa que é a água, o ritual, ou mesmo o homem que faz aquele momento lá, por exemplo, quantas pessoas Deus me deu o privilégio de poder batizar, e fui eu que por acaso consegui inserir essas pessoas no corpo de Cristo, fui eu que consegui arrolá-las no livro da vida, fui eu que consegui inseri-las na aliança de Cristo, fui eu que porventura consegui fazê-las tomar parte
no reino de Deus lá no céu e também no reino de Deus aqui na terra? Não fui eu. Mas na hora que Deus me dá o privilégio, seja eu ou seja outro pastor, dá o privilégio da gente poder batizar alguém, a gente faz numa consciência. A partir daquele momento, aquela pessoa visivelmente está estabelecida como sendo parte comigo. Ela não é mais uma alheia à aliança. Ela não é mais uma pessoa que está pela borda. Ela não é mais uma pessoa que está participando simplesmente das brincadeiras ou das cerimônias. Ela agora tem uma união mística comigo. E isso é de um jeito que quer queira, quer não, continua acontecendo. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, e eu mais uma vez falo assim, eu acho muito impressionante Paulo usar essas expressões de rogar, como se ele estivesse envidando esforços e gastando um crédito pessoal para divertir a igreja. Porque eu digo, o que Paulo muitas vezes pede como um rogo à igreja, ele poderia simplesmente ordenar e responsabilizar a igreja, dizendo assim: agora que vocês sabem da verdade, vocês serão condenados se não viverem a verdade. Ele poderia agir assim. Entretanto, em vez de ele agir assim, dizendo agora vocês se virem com a verdade que vocês sabem, e vocês, portanto, participem ativamente dessa verdade, em vez disso, ele se apresenta na parte do todo, dizendo assim: eu quero gastar o capital que eu tenho, eu quero gastar o crédito pessoal que eu tenho com vocês, fazendo uma súplica a vocês, por favor, e ele se inclui: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, já que vocês são um corpo, que vocês falem todos a mesma coisa. E também pede: por favor, não haja divisão entre vocês, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e também no mesmo parecer. Mesma disposição e no mesmo parecer. Parece muito com o que a gente viu hoje pela manhã na história de Samuel. Deus disse: eu vou procurar um sacerdote que seja fiel, que ele vai fazer duas coisas. Você lembra qual era? Ele vai conhecer e vai fazer o quê? Tudo que está no meu coração e na minha mente. Vocês estão lembrados, irmãos? Sim? Eu vou chamar um sacerdote, vou colocar um sacerdote fiel, que vai fazer o que está no meu coração e o que está na minha mente. Aí Paulo está dizendo que unidade em Cristo é justamente quando a gente consegue falar a mesma coisa. Não é um bando de bocó que tem que pensar do mesmo jeito, mas é um tipo de unidade mística que faz a gente estar junto. A gente não está em partidos, a gente não está dividido em nenhuma medida. Mas por que a gente está falando a mesma coisa? Porque a gente tem a mesma disposição mental. Não uma disposição dúbia, aquele tipo de disponibilidade dúbia. Quando eu quero, quando me agrada, quando tem a ver comigo. Mas é uma disposição real, e uma disposição de servo de Cristo. E um servo, ele não é quando quer, é quando lhe pedem. É quando o Senhor está querendo alguma coisa. Essa é a disposição mental. Essa não é uma disposição mental que pode estar atrelada apenas ao meu ministério, ou muito menos aos meus amigos, aos meus comparsas, às pessoas que de alguma maneira elas alinham comigo o pensamento. Disposição mental. Não está falando de ter uma mente que não reflete, que não pensa, que não chega a constatações novas. Isso é precioso e se enriquece o corpo de Cristo. Entretanto, a disposição mental é essa perspectiva de que você está disponível mentalmente. Você está disponível a somar, a agregar, a chegar junto, porque é servo. É servo.
a não ser que a gente seja adepto daquela teologia que eu sou cabeça, não sou cauda e tal. Que não é o nosso caso, graças a Deus. Então me parece que falar as mesmas coisas diz respeito a um tipo de disposição da mente, mas diz respeito também por causa dessa disposição de mente, a gente começar a ter o mesmo parecer. É como se fosse assim, a gente vai fazer um relatório a respeito de alguma coisa. Quando a gente faz o relatório, todos nós concordamos no final a respeito do parecer daquilo lá. Mas por quê? Porque durante o processo para a gente fazer o relatório, o que foi que aconteceu? A gente conversou, e quando a gente conversou, a gente chegou às mesmas conclusões, porque houve disposição mental. Não foi cada um puxando para a sua verdade, não foi cada um puxando para o seu grupo, não foi cada um puxando para as suas iniciativas, cada um puxando para as suas perspectivas. Não, estávamos com um labor, estávamos com a tarefa encomendada por Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós tínhamos disposição mental para estabelecermos ali o que de fato era importante, e ao fazermos isso, nós chegamos ao mesmo parecer. É isso que Deus quer. É isso que lhe agrada, é isso que a gente vai estar junto. Me parece que esse tipo de disposição e mesmo parecer, falando todos a mesma coisa, é o que ele fala que estejam inteiramente unidos. Inteiramente. Não superficialmente. A gente está unido quando a gente, faz uma programação junto. Uma coisa tão ruim que tem acontecido nos nossos dias é a gente achar que a amizade e que as relações, elas são envolvidas simplesmente nesse acúmulo de informação que a gente coloca um para o outro pelo WhatsApp, por a gente constantemente ter que estar falando um com o outro, e não por uma coisa muito mais rica e poderosa dentro, que faz a gente amar um ao outro. Eu tenho um amigo muito caro para o meu coração, que é da minha infância, lá no começo da minha adolescência, ali dos 10 anos, lá da igreja da Encruzilhada. Ele é presbítero lá. Nunca chamei Bill é esse amigo, para ir para lá para as graças. Nunca chamei ele para Madalena, nunca chamei ele para ser em algum grau próximo a mim em relação ao ministério. Mas Bill é tão próximo e caro para o meu coração quanto era quando eu tinha 12 anos, 13 anos, e a gente dividia a caminhada junto. A gente não se fala costumeiramente, mas é impressionante que toda vez que a gente se fala, a gente está na mesma página, o mesmo coração. É possível isso? É possível, irmãos. A amizade que a gente tem hoje é tão superficial e é tão desgastadora, porque é aquela coisa da gente estar o tempo todo tendo que estar fazendo programas juntos, tendo que fazer um bocado de relatório um com o outro, e a gente simplesmente tem que passar mensagem, tem que mostrar um negócio, um interesse superficial sobre o outro, e a gente não tem disposição. Você está me ouvindo? Disposição mental para realmente a gente estar unido, para a gente ter o mesmo parecer. Quando entra numa questão sensível, quando entra numa questão de parecer diferente, a gente simplesmente começa a dar uma ré e fala assim: se não é do meu jeito, então estou fora. Não, estou fora. O que Paulo propõe à igreja de Corinto para sarar, digo isso porque você sabe, se não sabe, fica sabendo, que a igreja de Corinto estava dividida. E ela estava dividida supostamente porque elas estavam dizendo que havia um grupo que era de Paulo, outro grupo que era de Apolo, outro grupo que era de Cefas, outro grupo que era de Cristo. Eu estou falando que é supostamente, porque nem Paulo mesmo aceita isso. O que Paulo diz, que o motivo da divisão deles não eram os líderes que haviam. O motivo da divisão deles é porque eles eram meninos na fé, neófitos. Eles continuavam obedecendo e seguindo aos espíritos mundanos. Em vez de eles seguirem e obedecerem à voz de Cristo, o Senhor deles, eles continuavam obedecendo espíritos mundanos. Sabe o que quer dizer, irmãos?
que quando as pessoas não estão disponíveis mentalmente para repensar a postura de vida e repensar o Evangelho a partir da palavra de Deus, quando não há mais disponibilidade, cada pessoa vai se cercar do seu próprio mestre. Você está ouvindo o que eu estou falando? E começa a se cercar dos seus próprios mestres. E diz assim, fulano de tal, ele fala a minha linguagem. Beltrano de tal também fala a minha linguagem. Então, eles são meus mestres. E o que tem acontecido na igreja brasileira, isso não é um fenômeno na igreja local, não, é na igreja brasileira, é que tem um bocado de crente dentro da igreja que tem os seus mestres, que são os mestres cibernéticos, os mestres de internet, os mestres que muitas vezes nem lhe conhecem, nem sabem quem você é, e que estão falando às vezes algumas verdades, mas você supõe que é a verdade do seu coração para você permanecer superficial, sem de fato fazer parte, sem de fato se engajar. O risco numa igreja feita nossa, que temos um grupo de pastores pastoreando a igreja, e que pela graça de Deus a gente procura, a gente se esforça em permanecer, deixando que cada pastor tenha realmente o seu ministério, fazendo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. A gente divide o púlpito, a gente divide as tarefas, a gente divide os sonhos, a gente partilha tudo. O que fazemos, o risco é as pessoas começarem a dizer, eu sou de Léo, eu sou de Fubá, eu sou de Daniel. Não, quando é pastor tal, não. Como assim? Estou falando que é um risco. Não estou falando nem que está acontecendo. Mas, na verdade, essas coisas não acontecem por causa dos pastores. Elas acontecem por causa dessa meninice. Qual a meninice? A meninice da pessoa, em vez de ter uma disposição mental de aprender. O que é que eu quero dizer com isso? Veja só, irmão, você que me conhece um pouquinho, está há alguns anos na igreja, eu tenho um jeito de falar. Esse jeito de falar tem uma coerência mental. É a maneira como eu penso, por isso eu falo. Essa maneira como se organiza os pensamentos na minha cabeça, e por isso eu falo, é diferente da maneira como outro pastor, qualquer que seja, organiza as ideias e fala. Mas na maneira que um fala e na maneira que o outro fala, não quer dizer que está havendo divergência. Mas muitas vezes a pessoa se cerca daquilo que quer ouvir, daquilo que está interessado em ouvir, e começa a haver distâncias que não existem de fato, mas existem dentro do coração. Paulo está falando, olha, é preciso haver uma reorganização. Mas que reorganização é essa? Capítulo 12, ele começa a falar de uma cura, uma possível cura. Vocês foram batizados, foram inseridos num corpo místico, que é o corpo de Cristo. A imagem mental que me ocorre, ela é sublime. Estou pensando aqui, quando eu estava com meus 18 anos, no hospital, por causa do tiro que eu levei, entre a vida e a morte, e entra uma enfermeira com 2 bolsas de sangue, e logo depois dela, ela começa a preparar lá, vai me dar sangue na veia, ela começa a preparar, e depois entra um médico. E quando entra um médico, ele fala assim para mim, seu último exame de sangue deu um quadro muito ruim. Você está com no seu sangue mais pus do que sangue. Por isso, a gente precisa lhe dar sangue para ver se você vive até a cirurgia que a gente pretende fazer. E falou assim, a gente precisa fazer uma cirurgia hoje em você. Se a gente não fizer a cirurgia, é 100% que você amanhã está morto. Se a gente fizer a cirurgia, é 10% que você está vivo amanhã. Você autoriza a cirurgia? Eu falei, tá bom, 10%, eu autorizo. E assinei. Eu estou pensando no batismo, naquelas bolsas de sangue que estão entrando no meu corpo. Elas estão entrando num corpo já existente que está com suas próprias lutas. E quando elas entram aguerridas do corpo.
Elas entram saudáveis e aguerridas. Elas entram para tomar parte do meu corpo em todas as coisas. Aquelas células entram para recuperar meu corpo. Muitas delas vão virar pus também, porque meu corpo está enfermo. Mas elas entram de verdade. O batismo é quando a gente entra de verdade. Misticamente a gente entra de verdade. E a gente entra, é claro, no corpo de Cristo, que é maior do que qualquer comunidade local e é maior do que qualquer país. Esse corpo de Cristo, ele diz respeito a todos os que já viveram no passado, aquela grande nuvem de testemunhas, mas também diz respeito àqueles que hão de crer no futuro. Se a terra ainda tiver 1000 anos, esses também serão o corpo de Cristo. Entretanto, conquanto seja tão grande esse número que a gente não consegue nem imaginar, ele só é realidade visível para mim e para você numa igreja local. Preste atenção, irmão. Quando você é inserido no corpo de Cristo, você é inserido num determinado vaso, num determinado lugar, e é nesse lugar onde você faz parte dele. Se você foi introduzido por Cristo Jesus, pela salvação de Cristo Jesus, nesse lugar chamado Igreja Presbiteriana das Graças, é justamente esse lugar onde o corpo de Cristo se torna para você uma realidade. Em nenhum outro lugar essa realidade será sua, conquanto você se sinta muitas vezes bem em outro lugar. Uma experiência muito maravilhosa que aconteceu foi quando Márcio Ordonho me deu a graça de ir. A gente foi junto lá para a Austrália e a gente foi assistir a Hillsong, e acho que Márcio vai lembrar bem disso, quando a gente estava caminhando, né? E esqueci o nome daquele cara que estava com a gente lá, que ele estava perguntando sobre a graça de Deus. Você lembra? Lembra o nome não? E meu inglês paupérrimo, estava o tempo todo sendo traduzido, né? O que é que ele perguntava, e eu falando em português. E na hora que eu falei em português sobre a graça de Deus, ele começou a chorar sem tradução. Você lembra disso, Márcio? Ele começou a chorar sem tradução. E aí a tradutora falou assim: mas você ainda não ouviu o que ele falou. Ele falou assim: eu ouvi aqui dentro. Eu ouvi aqui dentro. Eu já entendi. Aí ele disse para a tradutora: foi isso que ele disse. Ela disse: foi. A gente tem uma unidade mística. Eu estava na Austrália conversando com uma pessoa que não fala a mesma língua, mas tinha uma outra língua maior. A gente se sentiu super acolhido lá, não foi verdade, Márcio? O pessoal saiu do quarto, deixou o quarto para a gente. Que bênção. Mas aquilo não é a minha igreja local. Aquilo não é a minha realidade. A minha realidade é aqui, na Igreja Presbiteriana das Graças. É como, por exemplo, a gente sai de férias, aí vai para um hotel. Que negócio massa. Logo quando a gente chega no hotel, é muito massa. A gente chega no hotel, aí diz assim: rapaz, a comida vai estar pronta, só descer, né? A cama vai estar forrada, só voltar. Aquele negócio, eu passeio, as férias, a gente vai fazer o quê? Vai ver o quê? Se for um resort lá na praia, a gente vai para a praia. Se for com piscina, vai para a piscina. Sei lá o que é que a gente vai fazer, mas é aquele negócio. Mas só que o hotel não é casa, irmão. Hotel não é casa, ou é? É na casa que você vive, é na casa que muitas vezes você vai ter que estar fazendo a comidinha lá, é na casa que você vai ter que limpar o chão, vai ter que limpar o banheiro, é na casa que você vai ter que forrar a cama, lavar as louças, porque essa é a vida real. Você, quando foi inserido por Cristo Jesus, você foi inserido numa igreja local. Essa igreja local é a realidade visível para você do corpo de Cristo. Portanto, é nessa realidade visível que você de fato é corpo de Cristo. Em nenhuma outra realidade você é de fato corpo de Cristo. Você pode se sentir bem acolhido, bem tratado. E se de fato você for transferido por Cristo, preste atenção, foi transferido por Cristo para outro lugar, certamente nesse outro lugar Ele insere você para você ali fazer parte de verdade. Mas quem não vive essa realidade não tem cura. Quem não vive a realidade de fazer parte de verdade, para que seja curado de uma igreja local, o que acontece? A pessoa vive fora, como se fosse uma bolsa de sangue.
esperando para ser colocada dentro de algum corpo, porque ela vive fora. E essa que vive fora tem tempo de validade, tem um prazo, vai apodrecer, vai morrer, vai secar, vai perder, porque tem prazo. Paulo está tratando a igreja em várias áreas, dessa primeira carta aos Coríntios. Recomendo você fortemente a ouvir os áudios, assistir os áudios e as pregações, dessa série de pregações, discernindo o corpo de Cristo. Mas quando chega no capítulo 12, ele está dizendo, olha, é isso aqui. Se prenda a isso e agora aprenda a viver dentro da sua casa. E viva bem dentro da sua casa. Com que fatos que podem causar de novo essa disposição mental e esse mesmo parecer, a fim de que a gente fale a mesma linguagem. O que é que acontece? Primeiro, vivemos uma unidade orgânica. Alguns versículos aqui, dê uma olhada, por favor. Os versículos, capítulo 12. Versículos 12, veja aí. Versículo 12, versículo 13, versículo 20 e o versículo 27. Ele faz questão de dizer que é um só. Está vendo aí? Um só. Versículo 12 ele diz um só corpo. Versículo 13 ele diz um só espírito. Versículo 20 ele diz um só corpo. Versículo 27 ele diz, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Essa unidade orgânica é isso. Agora você faz parte de uma coisa só. Quitéria faz parte da família dela. Ela não vai deixar de fazer parte da família dela. A rebeldia dela, o estranhamento dela dentro de casa, vai ter que se ajeitar no coração dela, porque os pais não vão desistir dela. Ela não vai conseguir tirar o DNA dela. Ela não vai conseguir tirar o que foi implantado no coração dela ao longo da vida. Quitéria vai ter que se adaptar. Ela vai ter que cair em si a respeito do que é que ela está fazendo dentro da casa dela. Ela está dividida. Ela está puxando para fora quando a família permanece dentro. E Quitéria só vai ter família, uma nova família, como ela tem o sonho de casar, se ela aprender a viver a família dela. Aprender a ser realidade e unidade dentro da casa dela. Nós, eu e você, estamos inseridos dentro de uma unidade. Nessa unidade é que nós somos corpo, porque é nessa unidade onde a gente tem Cristo e é nessa unidade onde a gente tem o Espírito. E você individualmente, ou seja, com um valor pessoal, com a diferença pessoal, você faz parte desse corpo. Individualmente, ou seja, você não virou uma massa de manobra. Você tem um valor muito pessoal, mas precisa, nesse valor pessoal, começar a pensar concordemente no Senhor. Precisa submeter ao senhorio. Senão, irmão, você vai paulatinamente vivendo uma vida de independência e uma vida para fora. Qual é o modelo? Eu vou voltar para a primeira palestra que a gente falou aqui sobre lealdade. Qual é o modelo que você tem escolhido? Eu gosto de John Piper. Na minha época de seminarista, tinha os livros de John Piper que estavam sendo lançados no Brasil, e eu lembro de ter lido Teologia da Alegria, que me encheu o coração. Mas o meu pastor era o pastor Lutero. Era o pastor Lutero que era meu discipulador. O meu modelo era o pastor Lutero, porque era com ele que eu convivia. Era ele a minha referência, era a ele quem eu prestava conta da minha vida. Eu fui auxiliar de Lutero, mas ele era o meu pastor. Quando eu fui para as graças, eu fui auxiliar de Sérgio, e Sérgio era o meu pastor, era ele a quem eu prestava conta. Agora, se você conhece um pouquinho o Sérgio e Lutero, você vai ver que são dois pastores bem diferentes na visão, no propósito, no sermão, nas ideias, inclusive na teologia. Um acredita no dispensacionalismo e o outro acredita no amilenismo. Eles são distintos. Mas é possível, à medida que você é inserido, você prestar conta e ter como referência aquela pessoa a quem Deus está colocando sob sua liderança. São iguais? Não são.
Sabe o que é impressionante nessa história que Deus me deu graça e eu pude viver? É que no começo do meu ministério eu fui pastor auxiliar de Edgécio Martins. Pastor Edgécio Martins, mais de 30 anos mais velho do que eu. Uma onda de Edgécio Martins. A brincadeira que se fazia é que ele era um emaconhado. Porque não dizia coisa com coisa muitas vezes. Perturbava que só uma onda, pouco tempo eu fui pastor auxiliar dele e ele se aposentou, ele quis se aposentar. Mas eu podia tê-lo como referência, conquanto em muitos graus eu divergisse de uma série de teologia dele. Uma teologia que invertia, que ia em direção a uma espécie de liberalismo teológico, enquanto eu seguia numa linha muito mais de devoção, de piedade. Mas eu conseguia tê-lo como referência. Ele dizia para mim, olha, é preciso teologia sistemática. Eu falava assim, eu posso estudar. E estudava teologia sistemática por causa dele, mas eu amava teologia bíblica. Mas Deus queria construir em mim, a partir da teologia sistemática, naquele período. E eu precisei me acomodar e, de alguma maneira, me acostumar com aquilo que era aquilo naquela realidade. Então, essa unidade orgânica é que agora você individualmente faz parte, porque é um só Espírito e um só Cristo. Tem jeito, irmão. E não tem jeito. Segundo, os versículos 18, 24 e 28, veja que ele repete também a mesma coisa. Versículo 18 diz, mas Deus não foi o homem, não foi você, e nem foi ninguém fora de você, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como o que, irmãos? Como o que? Lhe aprouve. Você foi inserido na veia do braço direito, outro foi inserido na veia do braço esquerdo, outro foi inserido através da virilha, outro foi inserido a partir da coluna. Foi como Deus aprove. Quando você foi inserido no corpo de Cristo, naquela comunidade, foi, de certa forma, como Deus quis colocar você para fazer parte. Ele continua. O próximo versículo, o versículo 24, veja que ele diz, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, veja o que diz, contudo o que, irmãos? Deus coordenou o quê? O corpo. É uma gerência divina. Ou você acha que isso é meramente articulação humana? Você entrou na igreja, sentou ou foi fazer parte de algum ministério, e enquanto você estava servindo ali no ministério, Deus coloca você num certo grau, num certo ponto, num certo nível. O que atrapalha isso? Só a sua vontade contínua de estar fora. É a única coisa que atrapalha isso. Porque se você continua se submetendo a essa coordenação de Deus, Deus cada vez lhe insere mais para que você seja frutífero e abençoador no meio do corpo. Versículo 28, o que é que diz? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Mas versículo 28 diz, quem estabeleceu na igreja, irmãos? Quem, irmãos? Deus. Isso não tem a ver com homem. Preste atenção. Em algum grau, à medida que nós não nos sujeitamos a isso, é contra Deus que nos rebelamos. Não é contra as pessoas, mas essa rebeldia contra Deus faz mal ao corpo. Porque uma célula, um membro, uma parte do corpo que esteja disfuncional, afeta o corpo todo, ou não? Durante muitos anos da minha vida, especialmente os anos de adolescência, eu tive uma adolescência que não foi muito fácil, porque há muitos anos da minha adolescência e o começo da minha juventude, a gente não tinha recursos
praticamente nenhum. Eu estudava em escola particular de bolsa, e era essa a minha realidade. Então, as calças que eu vestia eram doadas, os sapatos que eu calçava eram doados, as camisas que eu vestia da farda do colégio era de segunda mão também, pelo menos na maioria das vezes. Eu vivia nessa coisa de ganhar, de receber. O resultado, não sei se direto ou indiretamente, é que eu convivi durante anos com unhas encravadas. Ponto. Era assim todo dia, todo ano, durante o período da minha adolescência, da minha juventude. Era tão grave que virava pus, aquele negócio lá. Vez por outra as unhas caíam porque ia apostemando o dedo, e aquilo doía muito. Aquilo me atrapalhava muito, mas eu era doido, então eu jogava bola, muitas vezes, depois que eu tinha jogado, que eu tinha competido, que eu chegava em casa, que eu tirava a meia estava empapada em sangue, porque doía. Aquela era a realidade da minha vida. A minha unha encravada talvez era fruto do aperto que recebia do calçado. Talvez, eu não sei. Depois eu aprendi uma técnica, já mais jovem, era botar algodão debaixo da unha. Botava o algodão, mas doía quando eu botava, e doía muito. Mas eu botava e deixava lá, para a unha ir crescendo para fora. E parece que deu jeito. Fica feio, mas deu jeito. Até agora eu não tenho mais unha encravada. Mas enquanto eu vivi com isso, eu sentia no meu corpo, eu sentia no meu andar. Às vezes, quando eu simplesmente fazia isso, que eu dobrava o pé, na hora que eu dobrava o pé, dava uma dor, aquela dor excruciante, era a unha entrando na carne, assim, rasgando a carne. Eu tive que conviver com isso. Se uma parte pequena como uma unha, irmãos, nas vezes quando eu cortava, era um pedacinho de nada. Era um pedacinho de nada que estava lá rasgando minha carne. Esse pedacinho me incomodava o dia todo enquanto eu estivesse acordado. Um pedacinho que seja, que é disfuncional, afeta a vida orgânica como um todo. Imagina se for um pedacinho que seja um pouquinho maior do que uma unha. Imagina um dedo. Imagina um olho doente. O caos que é, a luta que é. Quem aqui já teve um dente doente? Quem já teve? Aquele dente que não lhe larga. Pois eu vou dizer para você, eu não conheço isso não, irmão. Glória a Deus. É verdade, Deus me deu os dentes que eu vou dizer, parece dente de dinossauro. O bicho não quebra, não tem nada, é uma bênção. Eu já vi Juzinha, minha esposa, passar a noite em claro com dente, doendo, feita a praga do Egito, né? Que negócio que não para. Imagina um dente, irmão. Porque a unha a gente ainda dorme com ela. Mas o dente não dá para dormir, não. Vai ficar latejando aqui em cima, assim. Aí você faz. Uma parte do corpo que esteja disfuncional gera um mal-estar no corpo todo. E vou dizer qual é a principal disfunção que Paulo está tratando, por isso que ele está dizendo, você faz parte, você faz parte, você faz parte. Sabe qual é? O principal problema que ele está tratando aqueles que estão alegando seguirem A, B ou C, para viver uma vida fora, uma vida a partir dos próprios interesses. Eles alegam que têm mestres, mas na verdade é porque eles não querem se comprometer com a realidade da casa. Eles alegam que tem, não, eu estou seguindo a ideia de Pedro. Aí o outro, não, eu estou seguindo a ideia de Paulo. O outro fala, não, eu estou seguindo a ideia de Apolo. É mentira, porque Paulo, Pedro e Apolo, eles falam a mesma coisa, só que com uma lógica diferente, porque a mente deles funciona diferente, mas eles têm o mesmo discurso.
Então, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem Cristo, eles estavam divididos, eles falavam a mesma coisa, mas a igreja conseguia estar dividida, mesmo que os mestres não estivessem divididos. Por quê? Porque havia um senso e um desejo de independência que alegava usar o conhecimento de A e de B para viver fora. Agora, Paulo está indo com toda a força dizendo assim, olha, Deus é quem colocou. Não foi você. Também não foi ninguém que alcançou você, que chamou você para dentro da igreja, porque tem uma penca de gente que foi chamado para ir para lá para a igreja, assistiu o culto, a gente visitou, a gente abraçou, a gente cuidou, mas simplesmente não entrou. Mas entrou porque você entrou. Ah, porque foi você? Não, foi Deus quem pôs. Ou não foi? E quando Deus pôs, Deus coordenou isso. Como Ele coordenou? De repente Ele colocou você no meio. Aquele grupo que lhe acolheu. Depois Ele colocou você numa disposição de você servir num determinado ministério, participar de um grupo pequeno, assistir um determinado culto. Essas coisas foram se somando e envolvendo você dentro de uma cultura local. E você faz parte disso. Deus coordenou isso, irmão. Ou você acha que foi ao acaso que aconteceu? Foi não. Foi Deus estabelecendo a igreja. Eu lembro da história de alguns que são bem mais antigos, que me conhecem desde a época da Madalena. Lembro-me, lá na época da Madalena, quando eu era pastor dos jovens, que a gente tinha um problema com louvor. Havia apenas um grupo, mas a igreja tinha crescido muito, a gente tinha 500 jovens e não dava conta dos ministérios da juventude, porque dentro do ministério da juventude a gente tinha 9 ministérios. E não dava conta uma banda só de tocar, então a gente disse, vamos criar uma nova banda. Aí a gente criou uma nova banda com um grupo de pessoas que já sabia tocar, que sabia fazer uma coisa, sabia fazer outra. E eu me lembro muito bem de Kleiber, o pastor que faleceu, que era lá da primeira igreja, um amigão do meu coração, morou lá na minha casa anos. Lembro de Kleiber com paciência, preparando aquele pessoal, para o pessoal poder ministrar, para o pessoal servir. Lembro. Esdras, eu acho que é fruto disso, daquela época, não é, Esdras? Depois, 2 bandas não estavam dando conta. Vamos fazer outra banda. A outra banda parecia, irmãos, o caos. Só não vou dizer que parecia o demônio, porque era coisa de crente. Era o caos. Eram os desentuados de Cristo e os destrambelhados do outro lado. Tenta reunir. A gente tinha a mínima noção, estava botando as notas, mas não tinha noção de afinação. Conseguia botar as notas, conseguia dedilhar, mas não tinha noção de afinação. Então estava um tocando dó, e o outro tocando fá, e o outro tocando não sei o que lá, cada um tocando como quisesse. E lembro muito bem, mas eu me lembro muito bem daqueles ensaios, da paciência, da perseverança, do riso frouxo, da alegria em servir, de preparar, de continuar, de estar junto, de somar. Eu lembro daquele tempo com entusiasmo fervente dentro do meu coração, porque aquilo ali se chamava igreja. Aquilo ali era uma perseverança, não para que as pessoas tocassem, mas uma perseverança para que as pessoas servissem, para que as pessoas se vissem parte. Era lindo, irmãos. Por quê? Porque havia coração, porque havia interesse, porque havia integridade, porque as pessoas estavam sendo estabelecidas e coordenadas dentro do corpo de Cristo. Sabe o que aconteceu? Depois de muita insistência e muito tempo, depois de muito gasto e muito custo, não financeiro, mas pessoal, os desafinados começaram a cantar. Os sem ritmo começaram a ter ritmo. Os que não se encontravam nunca num tom, começaram a descobrir os tons. Era o esforço de Kleiber, era o esforço de Ju, minha esposa, que às vezes estava lá também ajudando, dando aula. Era o esforço meu também, de muitas vezes estar estimulando, animando, chegando junto, estando junto, assistindo junto, cantando junto, sofrendo junto. Mas digo para vocês, sabe o que era que estava por trás de tudo isso? Era Jesus coordenando o seu corpo. Ele preparando a igreja para servir. Ô irmão, quem foi que lhe inseriu nesse negócio? Quem foi que colocou você lá dentro? Foi pastor?
Talvez alguém teve mais cuidado. Eu estava ouvindo a história ontem de Mouse falando lá que foi Diógenes Chirlene que de alguma maneira abraçou e ajudou ele no primeiro ano de casamento. Foi isso, Mouse e Kelly, não foi? Que negócio lindo. Vai dizer que foi humano. Foi Deus. Tem casos aqui, eu conheço vários casos. Talvez eu seja a pessoa nesse lugar aqui que melhor conhece os casos de muito aqui sobre essa história de inserção. Teve gente que entrou na igreja e foi parar num grupo que era um grupo quase terrorista. Um grupo ruim. Mas o grupo foi embora. Os que tinham para a perdição foram para a perdição. Os que não eram, sei lá para onde foram. Mas teve gente que permaneceu, está firme, está lá na igreja, porque Deus inseriu. Não foi por causa do esforço só das pessoas, mas foi porque Deus inseriu. Deus inseriu você nesse corpo, irmão. Ou não? É isso o que gera funcionalidade no corpo. É porque de repente você chega e diz assim, rapaz, eu sou muito bom na área da lógica. Se me botar em alguma parte da igreja que é na área da lógica, rapaz, vai funcionar porque eu sou bom nisso. Mas Deus olha para você e fala assim, rapaz, no meu corpo, você não é bom na lógica. Porque a sua lógica é contra a fé, é contraproducente. Estou falando em hipótese, tá? Eu não quero você funcionando na lógica na minha igreja, não. Eu quero você funcionando na área de serviço braçal. Eu quero você carregando caixa, eu quero você carregando púlpito, eu quero você carregando cadeira, eu quero você na logística. E pronto, bota na logística, amém, irmão? É possível. É. Deus coordenou. Deus estabeleceu. A uns Deus colocou como apóstolos, a outros Deus colocou como profeta, a outros Deus colocou como, sei lá, curadores, a outros como servos, a outros como governantes, a outros como não sei o quê. Deus, ou foram homens? Terceiro lugar, os pontos de vista que cada um tem a respeito de si ou a respeito do corpo, eles não alteram a realidade do corpo, a funcionalidade do corpo. Veja o que é que acontece. Veja aí, por favor, 1 Coríntios 12, versículo 15. Veja o que é que diz. Versículo 15. Diz o quê? Vamos ler juntos? Se disser... Peraí, está fraco. Vamos abrir todo mundo a Bíblia. Abre aí. 1 Coríntios 12, versículos 15. Depois o versículo 16. Vamos ler juntos 15 e 16, vamos lá? Adianta. O ponto de vista aqui, o ponto de vista do pé, rapaz, eu não faço parte não. Ele não entra nem no motivo, ou seja, não tem motivação aqui que está desvendada, mas entra a afirmação que é dada. Vários motivos. Não me sinto parte disso não. Eu acho que é diferente, então eu prefiro ficar mais longe. Eu prefiro nem me comprometer com isso. Eu não sei, mas está dizendo que o pé está falando assim, olha, sabe uma coisa? Se eu não for tal coisa, então não sou do corpo. Mas a gente acabou de ver que foi Deus quem dispôs, coordenou e inseriu cada pessoa no corpo. Portanto, pouco importa o ponto de vista, ou seja, se eu não sou isso, então também eu não sou. Se não for desse jeito, eu também não quero. Eu não vou me comprometer. Eu só vou me comprometer quando é desse jeito, quando eu gosto, quando eu aceito, quando eu peço, quando eu quero. Não! Não altera. Se você foi feito para ser pé, presta atenção. Se você foi feito para ser pé, você vai ser pé, irmão. Entendeu? Não altera. Agora vai viver sem pé para ver se não altera. Agora imagina você com um pé dormente. Você está com o pé dormente. Quem já teve essa sensação aqui? Quem já teve? O pé dormente. Essa semana eu estava lá lendo, justamente estudando para o sermão, e eu tinha cruzado a perna e meu pé dormiu.
Mas dormiu mesmo, eu nem senti que ele dormiu, de tão legal que ficou. Ele ali podia passar a noite do jeito que ele estava. Quando eu tirei, eu disse, quando eu descruzei a perna, que botei meu pé no chão, falei, eita, que ele está dormente. Eu não sei nem onde é que ele está. Eu olhava e via que ele estava lá. Eu disse, eu vou andar. Para quê? Qual a força que se põe num pé dormente? Ficou aquele negócio esquisito, eu digo que eu estou tonto. Não estava tonto, era o pé dormente. Se eu vou andar, na hora que eu dei o primeiro passo, começou as estrelinhas. Sabe o que é estrelinha, irmão? Aquele negócio não acaba nunca. Aquilo dá um comichão. Ah, meu Deus, aquela agonia. Fala, ai, arranca esse pé, arranca esse miserável. Que dor. E passa. Agora imagina você viver com o pé dormente. Ah, não sou pé não. Deixa de ser. Você só vira um problema. É dormente, só vira um problema. Você chuta mais com o pé dormente. Você tropeça mais com o pé dormente. Você não consegue cuidar quando ele está ferido, porque ele está dormente. Mas ele continua sendo pé. Ponto. Versículo 21. Aqui é um outro argumento. Versículo 21. Ele diz: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Aqui é uma outra linha. É de repente alguém começar a dizer, rapaz, a gente não precisa disso. A gente não precisa daquilo. Por exemplo, vamos supor, pega aí um ministério qualquer da igreja, não quero botar carapuça em nenhum ministério, mas vamos pensar assim, qualquer ministério da igreja, o ministério infantil da igreja chega e diz assim, eu não preciso mais de gente não, já está bom, porque dá um trabalho danado se entrar mais gente no ministério infantil, a gente tem que treinar, a gente tem que preparar, a gente tem que, dá muito trabalho, a gente não precisa mais ninguém no ministério infantil. Se disser que não precisa, nem por isso deixa da pessoa poder participar, porque é corpo. Não adianta. Quem determina essas coisas não é a vontade humana, não é o processo da pessoa dizendo, agora eu quero, agora eu não quero. Se você não quer e faz parte do corpo, você é um pé dormente. Mas se você disser, eu não quero que a mão participe, nem por isso a mão deixa de ser mão, e nem por isso a mão deixa de participar. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para mim e para você é que não importa como você vê, é Cristo quem coordena, e essa realidade de Cristo, ela vai permanecer a despeito do seu ponto de vista. Se você acha que a igreja tem que ser assim, que a igreja tem que ser assado, que era melhor se fosse desse jeito, que era melhor se fosse de outro jeito, pouco importa, porque Deus dispôs. Não foi você, nem sequer foi o pastor. Se fosse para dizer alguém que fez, foi o conselho. E mesmo assim também não foi o conselho. Foi uma ingerência de Deus sobre cada processo e ali fez. Aí você pode me perguntar assim, pastor, e aquelas igrejas que estão doentes? Aí eu vou dizer para você, você já leu o Velho Testamento? Você já viu Deus dizendo que suscitou maus reis? Suscitou a fim de castigar e punir o seu povo. Eu vou dizer para você, Deus também, Ele estabelece às vezes coisa ruim no meio da igreja, justamente para que a igreja o conheça de novo, porque se perdeu do Senhor. Se disser, pouco importa o que diz, porque no fato geral é que aquilo continua sendo aquilo. Ponto. É por isso que a gente não tem nem o que discutir a respeito de vocação, a respeito de instrumentalidade do corpo. Eu gosto tanto disso, isso me realiza como pastor. Esse desafio de pegar pessoas que estão frágeis, pessoas que estão dormentes, pessoas que estão ávidas por crescer, e você diz para ela, vamos, você agora não sabe, mas daqui a um mês você vai saber um pouquinho melhor, daqui a 2 meses você vai saber um pouquinho melhor, daqui a 1 ano você já vai estar caminhando com seus pés, bora junto, bora. Eu estou dizendo para o pessoal da música que eu estou muito feliz com o que está acontecendo com o Ministério de Música agora na igreja. Durante muito tempo o Ministério de Louvor, ele estava muito mais centrado numa espécie de performance, de fazer a coisa bem feita, e é bom que faça bem feito, não estou criticando,
Mas hoje, claramente, Deus parece que começa a conduzir a igreja no sentido de muito mais zelo e gosto por preparar as pessoas, para que aquelas pessoas que são verdinhas, ainda não cantam direito, ainda não tocam direito, elas possam fazer parte do ministério, para serem preparadas, para servirem melhor ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. É por aí. Como eu acho que qualquer ministério é para ser por aí. Agora, o ministério de grupos pequenos, a gente está lá na escola dominical com uma classe de formação de líderes de grupos pequenos. Igreja é isso, a gente está junto, caminhando, preparando, solidificando para que a pessoa sirva naquilo que Deus estabeleceu. Glória a Deus. Mas aí o versículo 31 mostra para a gente a nossa parte. Veja aí o versículo 31, você pode ler? O que é que diz? Procurai com zelo. Quais são os melhores dons? A palavra zelo é fervor. Ou seja, você procura com o coração cheio. Mas, quais são os melhores dons? Se você tivesse de escolher um dom, qual era o dom que você escolhia? Esse já pegou a fila, aí tá... se fosse só por vaidade, eu vou dizer qual o dom que eu escolhia. O dom que eu escolhi era o dom de cura. Que eu vou dizer uma coisa, imagina se eu curo. Menino, imagina. Eu estava na Globo, irmão. Eu estava no YouTube, eu estava, sei lá, acho que em outro planeta. Imagina, acamando as pessoas para poder eu curar, e eu chegava assim, toma aí, cuspia, a pessoa... Eu não era, passava o paletó, caía, todo mundo curado. Eita, é o pipoco, é ou não é? Qual era o que você procurava? Qual era o dom que você procurava? Aqui a palavra melhores, a palavra do grego está aqui, ela significa assim, literalmente, mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável, mais excelente. Procurar os melhores aqui o que é mais útil agora na vida da igreja? Como eu posso servir melhor essa igreja? Você entendeu o que é mais útil? Ou melhor, os melhores dons, você entendeu o que é? Sim? O que é mais útil? Veja que negócio. Eu ouço isso muito, mas muito na vida da igreja da Presbiteriana das Graças. Pessoas que falam assim, se o senhor não tivesse dito lá de púlpito que estava precisando, eu nunca ia achar que estava precisando, porque eu olho e falo assim, está tudo bem, está tudo encaixado, está tudo dando certo. Tem gente para tudo. Pá, você tem essa ideia sobre a igreja? Porque eu vou dizer, se você tem qualquer nível que seja de inquietação, onde você diz assim, isso não está bom, isso não está legal, não está precisando que você seja o cabeça, mas está precisando que você sirva. O que Paulo está dizendo é que se você tem alguma inquietação, olha aqui, se você tem alguma inquietação contra o corpo, se tem alguma coisa que faz você querer estar na borda do corpo, está dizendo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, se tem alguma inquietação, é justamente essa inquietação que você deveria procurar dom para servir isso. Onde você está inquieto é onde você deve servir. Para você se humilhar, para você baixar o ego, para você se colocar de novo diante de Cristo e dizer, o Senhor é o meu Senhor, e não eu o Senhor do Senhor, mas o Senhor é o meu Senhor. Procurai com zelo aquilo que é mais útil, e então ele fala da palavra dom. Você sabe o que é dom? Sabe o que é a palavra dom? O que é, irmão? Eu sei, é carisma, mas o que é o dom? O que é um dom? É um presente de Deus. Então você procura com zelo, com um coração ardente, Senhor, como é que eu posso te servir melhor? Derrama sobre mim unção, derrama sobre mim uma qualidade tua para eu servir melhor. Como, Senhor? Derrama sobre mim. Está inquieto, irmão?
Se está inquieto, está achando ruim alguma coisa, pode ter certeza que se não é o diabo levando você para fora da igreja, então é o Espírito dizendo para você, você está meio vagabundo, vai servir mais. Das duas, uma. Pode ser o diabo lhe arrastando para fora da igreja e você vai dando ouvido e vai ficando crítico, indiferente, cheio de... e vai embora. E aí eu não vou dizer vai com Deus, porque você não está indo com Deus, você vai com o diabo, que te carregue. Porque é o diabo. Mas se é o Espírito que está lhe inquietando, você está inquieto com aquele negócio, sabe o que é que o Espírito está dizendo para você? Agora está na hora de você se humilhar, agora você está na hora de servir. Você pode ter sido líder até hoje em algum departamento, em algum ministério. Agora você vai servir, vai ser lá o flanelinha, você vai colocar a limpeza no chão. Sei lá o que é que você vai fazer, mas está inquieto. Deus está chamando você mais para dentro em vez de para fora. Procura. Está ruim? Está insatisfeito? Não é porque você está tendo uma visão nova, uma percepção diferente, agora a teologia me alcançou. Não foi não, irmão, não foi nada disso não. Sabe o que foi? Foi Deus que lhe inquietou para você agora servir mais, se humilhar mais, se debruçar mais, ainda servi-lo melhor e mais íntegro. Paulo está dando uma forma. Ele está dando uma forma que é uma forma de fazer o coração se refazer e sair dessa postura de, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Vamos sair disso. Porque a gente está se cercando de mestres segundo o nosso apetite. Eu não aconselho, vê só, no meu processo de aconselhamento, eu não aconselho uma pessoa que está sendo aconselhada por outra pessoa. Eu não aconselho. Quando a pessoa vem para mim e vem e diz, não, eu preciso muito de um aconselhamento, eu vou conversando, falo assim, tem alguém que está lhe ajudando, lhe aconselhando? A pessoa fala, tem. Eu disse, irmão, continue. Você não está precisando que eu lhe aconselhe, já tem uma pessoa que Deus supriu para lhe aconselhar, continue. Sabe por quê, irmão? A experiência é simples. Você começa a aconselhar a pessoa, ela está sendo aconselhada por A, por B, por C, ela começa a dizer, eu gosto do que A disse sobre isso, mas eu gosto do que B disse sobre aquilo, eu gosto do que C disse sobre aquilo outro. A pessoa, na verdade, não quer conselho. Ela quer descobrir pessoas que deem razão a ela. Eu estou fora desse negócio. Eu estou fora. Esse é muitas vezes o processo que acontece quando a gente está procurando os nossos mestres. A gente não quer, de fato, crescer na fé, mas a gente quer ser dono da verdade, a gente quer viver o egoísmo da gente, a gente quer viver o partidarismo da gente, a gente quer viver a panelinha da gente que é danosa para a vida da igreja. Panela é uma miséria na vida da igreja. A gente tem amigos, a gente tem pessoas que a gente ama, tem pessoas com quem a gente convive bem, mas quando vira panelinha, o nome disso, segundo Peter Wagner, é koinonite. Uma enfermidade, uma inflamação na vida da igreja. Você está sendo desafiado pelo Espírito, durante esse período de acampamento aqui, a preservar a unidade do Espírito. E acho que Deus vem tratando com a gente, mostrando para a gente como é que isso acontece. Se na igreja as pessoas começam a ser leais, elas começam a ter fundamentos a respeito do que elas vivem. Elas dizem, não, olha, eu faço parte porque Deus me colocou aqui. Tem mais, eu sirvo porque eu sou servo, porque Cristo me chamou para servi-lo. Tem mais, eu estou submisso à liderança, porque a Bíblia diz para eu ser submisso à liderança. Veja, os padrões que estão colocados no seu coração são os padrões da Bíblia. Agora, irmão, não adianta de nada você saber os padrões, enquanto no seu coração você não se enche deles. Você diz assim, eu vou fazer, não é o que eu quero não, mas eu vou fazer. Você faz como se você fosse um profissional, você não faz como se fosse um crente. Porque o crente faz de coração, faz de alma, faz com empenho, faz para dentro, é somando, é enchendo o coração.
Não, Deus não só quer sua fidelidade, Deus quer sua lealdade. A fidelidade é esse compromisso que você tem prático, de você exercitar, de você fazer. Mas lealdade é aquilo que enche seu coração e você diz, é isso que eu creio, é isso que me enche, é isso que me satisfaz. Se numa igreja, a liderança da igreja, ela for leal a Cristo, e essa mesma liderança for fiel a Cristo, é claro que eles vão ter uma só alma, um só coração, uma só mente, porque eles vão discernir e vão estar juntos ouvindo o que está no coração de Jesus e também discernindo o que vai na mente de Jesus. É óbvio, isso é unidade. Unidade é quando um grupo de pessoas que se chama cristãos, que congregam dentro de um determinado lugar do corpo de Cristo, eles conseguem, pela graça de Deus, ter lealdade e conseguem ter fidelidade, e agora eles caminham juntos, porque Cristo assim fez. Portanto, unidade não são as nossas programações quem promove. Vamos fazer uma programação para a gente estar junto, para a gente ter unidade. Não tem unidade, não. Às vezes a gente faz programação, a gente sai de lá e é abusado. É ou não é? É. O que faz a unidade acontecer é quando as pessoas que estão fazendo parte, elas começam a amadurecer. E porque elas amadurecem, elas firmam no coração as âncoras que elas têm que firmar. Eu creio nisso. É isso mesmo. Pronto. Agora que eu estou firme, eu reajo a isso com fidelidade. Eu ajo conforme o que eu creio. Agora que eu ajo conforme o que eu creio, todos que agem com fidelidade e creem juntos, eles formam um time. Eles estão juntos. Eles estão unidos. Quando alguém diz, está faltando, a igreja está ruim, está pobre, está não sei o que lá, está faltando, esse alguém é porque o Espírito está chamando, procura agora com zelo, como você pode servir melhor. Procura com zelo um dispositivo divino para você servir, não para você ser o chefe, não para você ser o cabeça, mas para você servir. Procura com zelo, ferve o seu coração na presença de Deus, dizendo, Deus, me capacita, me dá de ti mesmo, do teu dom, alguma coisa que possa servir a igreja, porque você está num só pensamento, num só coração, num só espírito, no mesmo corpo. Isso é unidade. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos. Assim eu creio. E é isso que Deus está chamando. Sabe o que aconteceu com Quitéria? Quitéria saiu do acampamento impactada com Jesus Cristo. Quitéria descobriu no acampamento que ela não era cristã. Ela só tinha sido educada nos valores cristãos. E ela lá se converteu. Quitéria voltou para casa e foi falar para os pais a vida que ela estava vivendo. E ela chorou muito, o pai e a mãe choraram muito junto com ela, porque ela começou a falar, pai, eu desgracei minha vida, perdi minha virgindade, eu fiz o que era mal, eu fui desleal com vocês, eu fui infiel a vocês, eu fui desleal e fui infiel a Deus. Quitéria está se reconciliando. Ela está achando a história de volta dela. Quitéria está começando a ter uma nova percepção de vida e ela sabe que o rumo dela agora é na família. O rumo dela agora é dentro, no coração, e não sendo levada pela conversa dos outros. Ela também está descobrindo que ela tem um Jesus que lhe guia. Ela agora vai fazer parte da igreja. Mas Quitéria vai fazer parte da igreja não por causa dos pais e não por causa de algum amigo que quer que ela faça. É porque agora aconteceu um negócio novo no coração dela. Uma realidade maior. Quitéria está começando a virar crente. Agora, aquilo que os pais ensinaram com o exemplo e com a fala, agora começou a entrar no coração dela. Os dilemas de Quitéria agora serão outros. Os dilemas de Quitéria agora será sobre dar ouvidos ou não dar ouvidos mais a pessoas que se insinuam cristãs, mas na verdade são costumeiramente pessoas contra Cristo.
A gente continua a história de Quitéria amanhã, irmãos. Será que Quitéria é casa, hein? Será? A gente continua amanhã, tá bom? Vamos orar e aí vocês vão para os grupos aí. Grupo de Roberto. O pessoal que estava com Roberto ficou com a garganta dodói, também está meio mole, está bem assim, prostrado. Aí o grupo que ficou com o Eric, ou com o Roberto, vai ficar com o Eric, tá bom? Os demais grupos vão lá com os presbíteros, ok? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra tão rica, tão viva, tão poderosa, pela tua presença que nos inspira. Agora, inspira também, Senhor, nesses grupos, inspira um pouco mais do teu hálito, da tua vida. No nome de Jesus. Amém, Senhor.